Vamos dar início à nossa escola dominical. Preciosíssimo Pai, preciosíssimo Deus, meu Salvador, meu Senhor, venha conduzir o teu povo naquela fé que cada um tenha raízes profundas e fortes, para que possa se sustentar em meio aos vendavais, às lutas, aos desafios da fé. Põe esta palavra, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração. Ponha ela no profundo de cada coração. Abençoa todos que ouvirão ou que estão ouvindo esta escola, este ensino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu quero que vocês saibam. Nós vamos ler as Escrituras em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Se trata da era de Laodiceia. Laodiceia. Você pode perguntar, por que estamos olhando esta era? É porque ela pertence a este tempo. Ela pertence a nós. E todas as eras, cada uma teve um tipo de espíritos girando, correndo ali. E nós devemos saber para poder combater, para poder se prevenir desse espírito maligno que acompanha esta era. Está bem? Então é importante. E eu digo a vocês, procure obter sobre esta era. Conheça. São 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e a última é esta, Laodiceia. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3. E aquelas cidades, Éfeso, Esmirna e mesmo Laodiceia, todas elas foram tomadas por Deus. Você vai ver que todas elas estavam entre os gentios, nenhuma delas estava na Judéia. É porque essa seria uma era gentílica, o tempo da graça, a oportunidade para as pessoas que não são israelitas. Mas lembre, essa começou, mas um dia ela termina. A porta da graça vai se fechar. E aquelas igrejas, cidades foram nomeadas porque o comércio, a religião ali, todas as práticas que acontecia em cada cidade representava o que seria naquela era futura. Então, eram sombras que apontavam para o que viria, o original. A era de Éfeso começou do ano 53 até o ano 170. Vamos recordar que teve o tempo que ficou o evangelho só entre os judeus, por uns 20 anos. Depois tivemos a era de Esmirna, que quer dizer amarga. Veio do ano 170 ao 312. Depois a era de Pérgamo,
a própria palavra Pérgamo significa inteiramente casados. Foi quando o governo e a religião se casaram, no tempo de Constantino, 312. De 312 a 606, foi esta era, o casamento político com a igreja. São dois poderes que nunca podem se misturar. Entende? É fazer de púlpito ser palanque de político. Ou crer pastor e ir para os palanques deles. Não, não. César o que é de César, Deus o que é de Deus. Tem que andar separados, isso aí. Depois tivemos a mais longa era, chamada Tiatira, veio do ano 606 até o ano 1520. E esta dispensação, Tiatira, foi a era negra. Até nos livros de história você vai encontrar isso. A era negra. E Tiatira quer dizer domínio feminino. Foi quando o sistema católico romano controlou, dominou, fez o que bem queria. Colocava reis, tirava as reis, escravizou o povo, tirou a Bíblia do povo, então podia ensinar qualquer abobrinha. Foi quando a semente morreu, mas para brotar, primeiro morre, e ela brotou na quinta era, a era de Sardes, quando Deus levantou Martinho Lutero no ano 1520, e essa era veio até 1750. Quando eles se organizaram, se denominaram uma igreja, quando ela se denomina, perante Deus, ela morre espiritualmente. Entenda isto. Porque ela está dizendo, rico, estou completa, não preciso mais nada. Fecha a porta para que não entre mais luz. Então, morre espiritualmente, porque as Escrituras dizem que devamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Essa era, daí veio a sexta era, de 1750 a 1906. A 1906, que era Filadélfia. A era dos grandes evangelismos, a era das portas abertas. O mundo, China e todo que é parte foram evangelizados. E cada era teve o seu mensageiro. Paulo foi o mensageiro da primeira, Irineu da segunda, Martinho da terceira, Columbo da quarta, Lutero da quinta era e João Wesley da sexta. Então a era de Filadélfia ela veio do ano 1750 até o ano 1906. Quer dizer, já tem 100 anos. Isso não é uma data fixa, é por volta. Sempre é por volta, é por aí. E essas coisas se pode conhecer pela própria história. Pela própria história. Se você gosta disso, da história, você já define que houve etapas nessa história. E em 1906, por volta, começou essa última era, chamada Laodiceia. O que quer dizer Laodiceia? O nome da própria cidade significa o espírito da era. Direito dos povos. Direito. Hoje o que se fala é
É direito das pessoas, direito do homossexual, direito disso, direito daquilo. É puro direito. Democracia, isso aí vai. É o espírito da era. E eu digo, não pega teus direitos, minha irmã, para ficar contra o teu marido e vice-versa. É um recadinho. Lendo Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Anjo quer dizer o mensageiro. Não diz os anjos. Anjo, singular. Tem um mensageiro. Não é que tem mensageiros, vários, não. Um. Todas elas falam o anjo. É o mensageiro, o homem a quem Deus levanta para aquela era. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. É o fim, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Deus dizendo, eu sei que nem és frio nem quente. Oxalás foras frio ou quente. Uma coisa ou outra, né? Assim porque és morno. Olha o espírito desta era. O diabo quer te atacar com a mornidão. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é que Deus tem na boca dele? A palavra. Deus não aceita uma situação dessa. Elias chegou para o povo e disse, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga-o. Agora, se Baal é Deus, vá atrás de Baal. Deus gosta de definição. Nunca te permitas, querido irmão e irmã, a se tornar uma pessoa morna. E olha que nós vivemos um tempo de comodismo, materialismo, todas as coisas fáceis. Tem a internet, pode ficar ali em casa, não precisa se esforçar, gastar a gasolina, vinha na casa de Deus, né? Há uma situação mornidão, não consegue orar, não consegue ler, não consegue meditar, não consegue ir longe. E é o tipo de evangelho que se vê no mundo, um evangelho superficial. Você não sabe se aquela pessoa é crente ou não é crente. Esta é a condição. Mulher representa igreja. Diz o irmão Brana, para numa esquina, observe as mulheres. Vê como elas vestem, como elas se pintam, como elas estão passando ali. É o tipo das igrejas diante de Deus. Mulher representa a igreja. Como dizes, rico sou, a igreja diz, rico sou e estou enriquecido. Tem seminários, grandes igrejas, né? E de nada tenho falta. Nunca caia nesse espírito. E não sabes que és um desgraçado, fora da graça, né? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Como que uma pessoa pode ser tudo isso e não saber que está nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de fora.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Observe, Deus estava dentro de cada era, desde a primeira até Filadélfia. Mas nessa última era, Laodiceia, ele foi posto para fora. E os sistemas denominacionais, somos ricos, certos, não precisamos de nada, temos seminários, temos isso, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. E Deus diz, se alguém alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém, quem quiser, é individual, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, teremos comunhão. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, podeis assentar. Hoje vamos falar sobre o tempo desta era, a sua duração, a era de Laodiceia. Domingo passado, nós vimos sobre a cidade de Laodiceia, sobre o seu deus, Zeus, chamava Zeus, era o pai de todos, e hoje nós vemos que esse é o Espírito, como pai, trazer todas as igrejas, todos os cristãos a um grupo só. Por isso que o ecumenismo, não comunismo, ecumenismo, está em voga. E esse último Papa, ele é a visão principal dele. Pode ver que eles tiraram muita coisa, pelo menos diz, né? Até a intercessão de Maria, porque tem que ficar a coisa mais nivelada, para que todos terminem de entrar. E, tirando alguns grupos pentecostais, os demais já estão todos ali, mesmo adventista, batista, todos eles. E quem entrar nesse consenso está recebendo justamente a marca da besta. Então, irmãos, nós vimos sobre essas cidades. Eu quero dizer a vocês que nós gravamos as 7 eras da igreja, o livro completo. Se você quer ele, vocês têm, irmão Daniel? Tem na internet? Você pode baixar. Seja cuidadoso, seja zeloso. Você vai aprender todas as vezes que eu olho, e é a mensagem que eu mais olho, é ela. Essas mensagens eras, eu aprendo, porque ela é a mensagem do dia. Foi a última coisa que o irmão Brana reveu e fez e pôs na mão da igreja. Então, vocês podem viajar, quando viajar, tenha isso ali ouvindo no carro. Você pode assistir em casa também o sobrenatural, a vida do irmão Brana, que é o melhor que temos sobre ele. São 6 livros, inclusive o último tem 410 páginas. Tudo foi lido, tudo está aí. E quão bom é você viajar ouvindo esses áudios, ao invés de ficar perdendo tempo com outras coisas, né? Agora, falando sobre a duração dessa era, o profeta nos diz assim: a era de Laodiceia começou por volta da passagem, do século 20, talvez 1906.
Foi o tempo que começou o movimento pentecostal ali na rua Azusa, Califórnia, né? Quanto tempo durará? Vocês podem ver que ela começou em 1906. E essa era, guarda isso aqui, por favor. Ela termina com o arrebatamento. Se o arrebatamento não aconteceu, eu digo que não aconteceu. Eu estou aqui. Eu tenho que falar por mim, você tem que falar por você. Se estamos aqui, é porque não aconteceu. Se os enfermos ainda são curados, se as orações são respondidas. Olha, irmãos, se Deus ainda está falando, se manifestando, é porque não terminou. Porque quando ela terminar, a porta se fecha, não haverá mais perdão, salvação. Quem entrou, salvo, entrou. Quem não entrou, bye, bye. Então, ela termina com o arrebatamento. E o profeta diz assim: quanto tempo durará como servo de Deus? Ele não diz como profeta. Que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou. Deixe-me predizer. Predizer é diferente de profetizar. Eu não disse profetizar, mas predizer. Que esta era terminará por volta de 1977. Eu pergunto, isso aconteceu? Não, não aconteceu. Se tivesse acontecido, estaríamos já no milênio, já teria passado a grande tribulação. Mas eu quero que vocês não sejam fanáticos por William Branham e por ninguém. Ele não disse como um profeta. Se ele tivesse usado assim diz o Senhor, teria acontecido. Mas ele disse, eu predigo como estudante bíblico, quer dizer, com minhas conclusões pessoais, baseando nessas visões, ou isso, aquilo, que por volta de 1977 não aconteceu. Há muita gente que confunde com isso e critica, mas esquece que ele está falando como um estudante bíblico, como um homem. Não é como um profeta, com assim diz o Senhor. Graças a Deus, ainda temos filho para ser salvo, família, né? Então, não aconteceu. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim. Em uma manhã de domingo, em junho de 1933. Quer dizer, ele baseava para ele esse retorno de 77 em 7 visões, porque ele viu muitas delas se cumprir. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Quer dizer, antes de Jesus chegar, teria que cumprir essas 7 visões. Eu os anotei todos e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. Ele tinha 24 anos. A primeira visão, vamos lá na primeira visão, foi que Mussolini invadiria a Etiópia. Mussolini era o ditador da Itália. Ele o regime dele era fascismo.
Ele invadiu a Etiópia, na África. Ele criou uma colônia na África. E aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Mussolini era o dodói, o xodó do mundo. Tinha pessoas que diziam que até para falar o nome dele tinha que pôr perfume na boca. E quando o irmão Branham falou que isso ia acontecer, muitos se irritaram. Porém, aconteceu assim. Ele foi morto, o povo dele prendeu ele no ano 45. O mataram junto com a sua amante. E ele foi pendurado de cabeça para baixo em um posto de gasolina. Tudo isso foi falado. E se cumpriu na Itália, na cidade de Milão. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance, porém a visão disse que Mussolini chegaria a um fim terrível com seu próprio povo virando-se contra ele. E isso aconteceu exatamente como fora dito. São 7 visões. Primeira, se cumpriu. A segunda visão, a seguinte visão, predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo em uma guerra. E a visão mostrou a linha Siegfried, a linha de defesa alemã, com a França, né? E como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la. Os americanos apanharam ali, morreu muito. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Quando foi que Hitler assumiu o comando ali na Alemanha, como ministro? No ano 33. Justamente o ano que Deus deu a visão para o irmão Branham. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. O fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler desapareceu. Mas ficou o quê? O comunismo com a Rússia. E a voz advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia. Mantenha seus olhos no rei do norte. Olha bem, Deus não erra. Eu vou mostrar aqui, irmão Daniel. Deus não chamou a Rússia de um país, não, chamou de um reino. É o que a Rússia, ela é, um império. O Putin não é nada mais do que o czar, o rei daquilo ali. É um ditador. Vocês sabem como que a Rússia chegou ao tamanho que ela é? Sempre aproveita a fraqueza de um país pequeno, menor, e invade. Invadiu as ilhas Kurilas do Japão, pegou. Invadiu a Manchúria no tempo que a China não estava mais fraca do que tudo. E é muita terra. E os chineses querem ela de volta. Vocês vão ver. Pegou
invadiu a Suécia, pegou, invadiu a Finlândia, pegou, invadiu, e assim tem invadiu agora, que está passando apertada, a Ucrânia. Então é um reino, ela vai tomando. Manda os russos ir morar lá, fala a língua, depois invade. E a voz disse para o irmão Brana: cuida do reino norte. A Rússia, observe ela. Essa é a terceira visão. Cumpriu ou não cumpriu até aqui? A quarta visão mostrou os grandes avanços da ciência, que viria após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha, tipo Fusca, né? Antigamente eles faziam aqueles carros compridos, agora não, é tudo meio... Uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, GPS, né? De modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Isso está acontecendo. Há certos lugares que você chega, o táxi, ali mesmo na Inglaterra, nesses países mais avançados, você chega ali, nem motorista tem. E eu não sei se eu entraria numa coisa dessa. Nem motorista tem. Só põe o endereço ali e ele para lá. Você tem um GPS hoje que te ensina, mostra. Quando estivemos na Europa, alugamos um carrinho, um tipo Unozinho, um carrinho pequeno. Só faltava falar. Eu não sei se ele falava, eu não entendo disso. Mas podia tirar a mão do volante, ele ia naquelas curvas, estrada, diminuía, acelerava. Ele fazia o papel dele. Eu ponho a mão nesse volante aí, por favor. Não é? Então, essa modernidade, isso já foi visto no ano 33 e se cumpriria depois da Segunda Guerra Mundial. Esta foi a quarta visão. E eu estou esperando um dia chegar um carro desse. Que tal, irmão Paza? Você só põe em programa ele, eu quero visitar minha família lá em Goiânia. Ah, vou de noite. Isso é, se eu tiver confiança, né? Ele que tem um motorista, ele que vai se guiar, a pessoa tem que achar o que fazer dentro dele. Por isso, o bom deles será poltronas, para velho dormir. A quinta visão, vamos para a quinta visão, tinha a ver com o problema moral da nossa era. Quer dizer, a decadência moral. Concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora do seu lugar com a concessão do direito de voto. Antes não votava, mas passou, né? Depois elas cortaram seu cabelo. Quando corta o cabelo, está dizendo que o marido não manda em você. Ninguém tem autoridade sobre você. O cabelo ele não é nada mais do que um símbolo. Mas que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais. Ou, na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimentas de homem, usando calças esporte, né? E entrou em um estado de despimento. Até que o último quadro que vi
ele na visão viu, era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental de tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Isso é o que acontece, né? E a gente tem que estar batendo, brigando, para que se vista decentemente. Mesmo essas saias rachadas, eu considero a saia, depois que ela está fechada, é dali para cima. A parte rachada, Você andaria com a saia tão curta assim, minha irmã? E há maridos que vai criar vergonha. Então é o espírito da era. Então, na sexta visão, levantou-se na América mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Lembra que mulher representa a igreja. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a seção da Igreja Católica Romana. A América é um país evangélico, mas a Igreja Católica passou na frente. Pode ver que o Papa é americano e os cardeais americanos é que definem a política do Vaticano, porque são as pessoas mais importantes, porque é o dinheiro americano que sustenta Roma. Embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, devido a uma votação popular das mulheres. Geralmente, irmãos, a profecia ela tem o lado natural e o lado espiritual, corre juntos. Vocês viram que antes aquela vice-presidente, não sei o nome dela, até a cor da roupa foi vista pelo profeta. Então, na sétima e última visão, foi onde eu ouvi uma grande explosão, terribilíssima. Uma explosão, né? Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Que é isso? Bomba atômica. Das 7 visões, só falta esta. E quando começou essa relia ali na Rússia, com esse cara ambicioso, Putin, eu disse para vocês que ele tem tudo para arrastar o mundo com ele nisso aí. E numa hora de aperto, dificuldade, que ele vê que não pode vencer pelos meios convencionais, ele pode arrastar o mundo consigo. Se não for ele, vai ser outro. Mas aí está a situação. Vocês estão acompanhando essa guerra, eu pelo menos ando acompanhando, porque eu vejo que a ligação com as profecias e tudo que há ligação me interessa. Por exemplo, com Israel, eu quero saber. Só falta esta visão. Será que não vai cumprir? Claro que vai. Se é Deus, cumpre. Baseada nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, quer dizer, eu não profetizo, que todas estas visões terão acontecido até 1977. Embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável,
em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular, não como profeta. Um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que em 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Não terminou o sistema mundial. O tempo dos gentios não acabou ainda. E nem entrou o milênio. Por isso que esta coisa que diz Jesus já veio, é interpretação, é besteira isso. Nuvem, Jesus já veio. Nuvem é nuvem, foi feita por anjos. O irmão Branham diz que aquilo foi uma vindicação para os selos. Não é tomar disso e fazer uma interpretação. E Jesus já veio, mas sabe o que é Jesus já veio para eles? É o homem William Branham, endeusa o homem Branham. É isso. Eu conheço pessoas que até deixaram de dar a Santa Ceia para a igreja, porque Jesus já veio. E a Bíblia diz assim, para comer do pão, beber do cálice, até que ele venha. Não tomamos porque Jesus já veio. Mas o que estão fazendo aqui, se ele já veio? E cadê o milênio? No milênio não haverá guerras. E por que estamos com guerras? Tudo são interpretações, deduções. São ventos de doutrinas. Coisa que você nunca deve parar. Seja diante de qualquer coisa errada, não pare, porque aquele espírito pode saltar em você. Agora, se uma coisa chama a outra, olha bem, se Jesus já veio, então o tempo da misericórdia acabou. Se Jesus já veio, então não há mais sangue no propiciatório. E aí vão inventando coisas. E o problema maior é que pega citações do irmão Branham, isola aqui, isola ali, isola acolá. Eu não gosto de ver nada isolado. É como diz o irmão Branham, se você isolar a Bíblia, você pode fazer ela falar o que você quer que ela fale. Isola parágrafos, isola pontinhos. Você faz ela falar o que a mensagem falar o que você quer que ela fale. Primeiro tem que ler com pontuação certa, respeite as reticências, as vírgulas, os pontos. E mais, se toma o contexto. Vou dar um exemplo. Natal. Quem é que não sabe que Natal é uma coisa pagã? Veio do paganismo. De Baal, o dia do sol. É o dia 25 de dezembro, o dia mais longo do ano. O irmão Branham, ele diz que isso veio do paganismo. Mensagem: cristianismo contra idolatria. Sim, se você isolar, você vai ser contra. Agora eu pergunto, as crianças pequenas vão entender isto?
Os inocentes, eles vão entender isso, ver os coleguinhas com brinquedos ou isso e aquilo. Não, não, meu filho. Eles não vão entender. Então, pegue outra mensagem, irmão Brana diz, dei presente para as crianças. Só tire fora essa coisa de Papai Noel, que eles põem Deus ali como um velho barbudo, barrigudo. Mas faça com que teus filhos saibam que Deus nos deu o maior presente, Jesus Cristo, seu Filho. É com essa intenção, irmãos. Alguém pode dizer, o irmão Brana, ele era contra o Natal. Você sabe que quando ele teve José Brana, que ele teve até uma árvorezinha de Natal em casa, no filho da velhice dele? Não temos é que embalar nesse espírito de comércio. Vamos ter sempre um equilíbrio. Saiba se equilibrar. Aleluias, amém? Aonde eu parei aqui? Agora deixe-me dizer isso, vou ler de novo. Pode alguém provar se errada qualquer uma destas visões? Não foram todas cumpridas? Sim. Cada uma tem se cumprido ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos. O carro de bolha plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase que nuas e agora mesmo estão usando trajes de banho sem a parte de cima. Anda com seios para fora. E outro dia vi em uma revista o mesmo vestido que vira em minha visão, se você puder chamar isso de vestido. Era um tipo de roupa de plástico transparente, com 3 pontos escurecidos, que cobria ambos os seios de uma pequena área, e depois havia um lugar escuro, como um avental embaixo, pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. Quem foi? Kennedy, né? O que falta? Nada exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então até... Desculpa, irmãos. A voz do qual moveu a terra, da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez mais, comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e com isto sacudirá tudo que está frouxo. E pode ser sacudido. Depois ele a renovará. No mês de março de 64, aquele terremoto do Alasca, na Sexta-feira Santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus está advertindo por meio de um tremor mundial, o que ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar este choque. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível
em glória com grandíssima alegria. A próxima escola nós vamos ler sobre o mensageiro. Será a próxima escola dominical. Se você puder trazer sua caneta, seu papel e parar e ouvir, porque você tem que saber o que Deus tem feito neste tempo. Não vamos nos acostumar com as coisas de Deus. Vamos ver que Deus tem enviado um mensageiro. Agora eu pergunto, quem nesta era andou com mais poder do que o profeta? Com tanta unção. Deus lhe dizia, fala isto, isto, isto e aquilo. Fala isto, isto e mais isto. Foi um homem simples, sem estudos, sem capacidade humana, mas um homem dirigido e educado pelo Espírito Santo. Se um homem desse não é o mensageiro, veja pelas mensagens dele se encaixa ou não dentro da Bíblia. Essas mensagens pregadas por William Mario Branham, mensageiro de Deus, ela te leva para dentro das Escrituras. E há algum lugar mais seguro do que as Escrituras? Não. Fique com as Escrituras, não com uma religião. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. À tarde estejamos aqui para o nosso culto. Não é certo? Queridíssimo Deus, que bom é sabermos em que tempo estamos vivendo, nos últimos momentos que precedem o arrebatamento. O que o Senhor fará? Será o teu próximo passo? É arrebatar a tua noiva. O Senhor não irá trazer mais movimentos e avivamentos como nos tempos antigos sobre esta terra. Tu já enviaste a tua palavra e estás recolhendo o teu povo dentro desta fé. E logo mais o Senhor arrebatará o teu povo. Oh Deus, é assim que eu creio. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo neste dia, o sustenta e os guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia para todos vocês. Amém.